Boa noite, a graça e a paz do Senhor a todos, amém? Você está preparado para ouvir a voz de Deus nessa noite, sim ou não? Você crê que Deus vai falar ao seu coração, sim ou não? Deus é bom? O tempo todo? Deus é bom. Quantas vezes você errou? Quantas vezes você errou? Dá para contar? Nós temos sido infiéis, nós temos falado de modo vil, nós temos praticado injustiça, nós temos sido presunçosos, pensando ser melhor que os outros, falamos mentiras, não cumprindo promessas, zombando das pessoas. Somos às vezes rebeldes, muitas vezes nos corrompemos, somos levados a desvios. Pela dureza do nosso coração, muitas vezes não temos obedecido à voz de Deus. Pela ignorância, muitas vezes não enxergamos o que Deus quer para nós. Pela falta de pureza sexual, pela associação com impurezas, pornografias, pecamos. Nossos acertos quase nunca são lembrados, enquanto nossos erros quase nunca esquecidos. Somos lembrados na maior parte das vezes pelos nossos erros e não pelos nossos acertos. O certo é entregar na mão de Deus e clamar pelo perdão de Deus e não apontar o erro do outro, mas perdoar o seu erro. Não sei se você conhece o cantor Beto Barbosa. Ele tem uma música ou uma coleção de músicas que diz: você errou mais do que eu. Ele é um cantor de ritmo de lambada. Eu até ouvi um pedacinho do trecho da música, irmãos, e a música, o refrão é esse: ela errou mais do que eu. Essa é a desculpa de quem acha que o outro sempre é pior do que ele. O erro do outro não torna você menos responsável pelo seu. Quando alguém comete um erro, a atitude mais medíocre e covarde é tentar apontar o erro de alguém como se isso fosse capaz de diminuir ou justificar o seu próprio erro. Ele errou mais do que eu, ela errou mais do que eu. Quantas vezes Deus nos orienta a perdoar? 70 vezes 7, que dá 490 vezes. Mas você sabe que é uma figura de linguagem, uma metáfora. Jesus estava aqui dizendo que era incontáveis vezes. Tem alguns teólogos que usam até o versículo que a nossa vida é de 70 anos, o que passa disso é enfado e cansaço. Alguns chegam até 80, mas 70 anos é uma vida toda, entende? E ele diz 70 vezes 7, uma vida toda para ser perdoada. Possivelmente vamos errar muitas vezes ainda durante a nossa vida. Se pensarmos em quantidade que erramos, a cota de erros deve estar em torno de milhões. Jesus deseja nos perdoar de todos os nossos pecados. Assim precisamos levar a sério a questão de confessar o seu pecado, confessar o meu pecado diante de Deus. Você não pode guardar o seu pecado, nem o seu pecadinho. Tudo deve ser entregue a Deus. E hoje é o dia de se render diante de Deus. É dia de arrependimento.
Vamos fazer a leitura da palavra de Deus? Vamos ficar de pé em reverência à palavra. Levítico 23, 27 está no telão. Vamos ler juntos, combinado? Você sabe essa língua aí, com certeza. Hebraico, muito bem. Ave Assur e Aze a Odes Asbi Ion e Kippur e a quem, meu Deus, hein? Que língua é essa? Hebraico. Mas vamos para português, fica melhor, né, pra gente, né? Mas a língua original é o hebraico do Velho Testamento. Graças a Deus pelos tradutores, senão todo mundo ia ter que estudar hebraico para entender a palavra de Deus. E você sabe que muitas palavras no hebraico não tem tradução na língua portuguesa, então é uma aproximação. Por isso a importância da tradução exata da palavra, para que possamos muitas vezes descortinar os nossos olhos e trazer realmente a direção para as nossas vidas. Versículo 27, vamos ler juntos. Mas aos 10 dias desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, estamos diante de Ti, já desde o início desse culto. Queremos celebrar o Teu nome, cantamos ao Teu nome, e agora queremos entregar o nosso coração a Ti através da Tua palavra. Queremos ouvir a Tua voz. Fala o nosso coração profundamente, mostra a Tua verdade, nos ensina essa noite a direção, o procedimento. Nós somos Teus servos e queremos ouvir a Tua voz nessa noite. Fala então tremendamente, assim como o Senhor falou pela manhã, fala também à noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. O título da mensagem dessa noite é O Dia da Expiação. Vamos repetir? O Dia da Expiação, ou o Dia do Yom Kippur. No dia 25 ao 27, ao pôr do sol, entre esses dias de setembro de 2022, Israel comemorou o início do ano 5783 do seu calendário. É o Rosh Hashanah, o ano novo dos judeus. Essa é a data em que os judeus assumem como sendo a idade do mundo. Significa que o mundo foi iniciado, criado há 5783 anos atrás, segundo a teoria literal do dia ser realmente 24 horas. Existe outras teorias que um dia pode ser 1000 anos, milhões de anos, e a sequência desses dias iniciar com a criação do homem. O Ano Novo Judaico é uma festa que ocorre no primeiro dia do mês do calendário judaico. A Torá refere-se a esse dia como o dia da lembrança, ou o início de um período de introspecção e meditação de 10 dias, que acaba com o dia do Yom Kippur. Então o ano novo deles iniciou dia 27, ao pôr do sol, mais ou menos às 18 horas. Celebraram esse ano novo, iniciando dia 25, e agora, no dia 5 de outubro, terça-feira, inicia o Yom Kippur, também ao pôr do sol, e eles celebram um dia para expiação, o dia de confessar o seu pecado, de se arrepender,
os judeus observam esse dia um período de jejum total, de 25 horas, e orações, e cultos nas sinagogas, leitura da Torá. Todo Israel para, a loja estão fechadas, o aeroporto fica fechado. Todos estão em casa, mesmo que não sejam judeus, de outras religiões, eles também fecham tudo, fica um vazio, fica um silêncio. As rádios saem de sintonia, as televisões, os canais não passam nada, são 25 horas completas de entrega a Deus. O Yom Kippur é o dia da expiação, o dia do perdão, quando a pessoa se arrepende, confessa os seus atos ruins durante todo o ano. E nessa noite nós queremos entregar todos os nossos atos diante de Deus. Nós devemos fazer isso diariamente. Porém, os judeus, além de fazer diariamente, eles clamam nesse dia por toda a sua nação, por todo Israel, por todo estrangeiro que mora em Israel, por toda pessoa que vive em Israel, para que Deus perdoe os seus pecados, que Deus limpe todas as transgressões cometidas durante aquele ano. É o dia mais sagrado e mais importante para os judeus. É o dia do Yom Kippur, o ano de sua decisão de abandonar os seus pecados. O dia da expiação, Yom Kippur, conforme revelado em Levítico, capítulo 16 e também no capítulo 23 a 26 e 32, que lemos somente o versículo 26 e 27, fala sobre o dia da expiação. Teria durado até a vinda do Messias, até a nova aliança. Porém, os judeus ainda não creem que o Messias chegou. Eles esperam pelo Messias e por isso continuam com essa lei, seguindo a ordem de Levítico e fazendo o dia da expiação em memória de que o Messias virá e perdoará os seus pecados para sempre. Quando nós aprendemos sobre a questão do Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do perdão, lembramos que ele avisava que viria e perdoaria os pecados de todas as nações. Sempre há dois responsáveis pelos nossos pecados. Pode ser que haja até mais. Nós mesmos somos responsáveis, é o primeiro. Nós erramos, nós falhamos, nós somos enganados, usamos mal o nosso livre-arbítrio, e também o diabo, segundo, se aproveita das nossas fraquezas e trabalha para que cada um de nós possamos levar e, atraído pela carne, pelo desejo pecaminoso, errar o alvo, se enganar e pecar contra Deus. Então eu sou responsável, o diabo responsável, mas ele já está condenado e ele vai continuar até a volta de Cristo, quando a igreja, através de Cristo, pisará na cabeça da serpente e esmagará Satanás, e ele será enviado para o lago do fogo de enxofre. Perdoar é inteligente. A vingança, diz o ditado mais popular que o seu Madruga dizia no Chaves, que a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena.
Seu Madruga dizia nesse seriado: ressentimento, raiva, ódio só causa dor em nosso coração, provocando muitas vezes doenças, câncer e outras doenças. O ódio deixa o nosso sistema imunológico fraco e as nossas células, muitas vezes contaminadas pela raiva e o ódio, viram malignas e acabam trazendo doenças para nossas vidas. O que é expiação? Expiação é a palavra hebraica para expiar. No original significa capar, transmite a ideia de cobrir, a ideia do propiciatório da Arca da Aliança. Aquela arca tinha uma tampa, aquela tampa você retirava ela, ou seja, a tampa ali significava cobrir, e dentro da Arca da Aliança estavam os 10 mandamentos, a vara de Arão e também a lembrança do maná de Deus que descia do céu para sustentar o seu povo. Então essa ideia do propiciatório, tanto no sentido de cobrir para ocultar, quando de encobrir alguém. Veja comigo, propiciação é ser favorável, é ser propício. E a palavra de Deus mostra exatamente quando em Êxodo 32:30 diz assim: Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, não é isso? Mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Olha também Levítico 4:20: o sacerdote por eles fará de novo propiciação e lhes será perdoado o pecado. Olha 1 João agora no Novo Testamento, relembrando a mesma palavra que está ligada à expiação, a cobrir, a retirar aquele pecado da sua vida, da minha, da igreja, de todos os locais que possam atingir você. Então 1 João diz, capítulo 2:2, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele quem? Jesus. Estamos no Novo Testamento, e Jesus vem como a revelação da propiciação. Ele vem como a revelação da expiação. Ele vem como a revelação do dia do Yom Kippur. Ele é o próprio dia. Ele é o próprio sábado, o Shabbat. Ele representa a promessa de vitória da igreja através de Jesus. É a nossa salvação, é a nossa remissão, é a nossa expiação. E ele diz: e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Ele veio não somente específico para Israel, ele veio para curar todas as nações, todos os povos que creem e confessam que Jesus é o Senhor e confessam os seus pecados, são remidos pelo sangue do Cordeiro. Olha também 1 João 4:10, diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro, e enviou quem? Deus, o seu próprio Filho, como que? Propiciação pelos nossos pecados. O sacrifício da expiação para Deus são um espírito quebrantado e contrito. É um coração aberto para perdoar, é um coração aberto para ser perdoado, é um coração aberto para confessar o seu pecado. O processo, a etapa de reconhecer o seu erro, de se colocar diante de Deus, não é fácil, dói, humilha a gente, mata o teu eu, a tua carne é esmagada. Então é humilhação diante de Deus, é a purificação, é a reconciliação, porque quando nós pecamos, ficamos separados de Deus, e por isso nos sentimos tão sós, tão isolados, e temos acesso ao perdão de Deus através da reconciliação.
O dia da expiação era uma cerimônia muito complexa, não era fácil. Se estivéssemos ainda no tempo do Velho Testamento, e eu como sacerdote, pastor Vitor como sacerdote, deveríamos ter várias etapas para esse dia, para essa semana de Ano Novo, para o dia do Yom Kippur, que seria agora na terça-feira. Terça, quarta, tudo parado, nada funciona. Se você tiver com tempo, você procura saber como é esse dia. São 25 horas de jejum. O dia da expiação dos pecados não é fácil. Existia ali 5 animais: um novilho, 2 bodes e 2 carneiros. Incenso também era preparado. O sacerdote tinha que colocar roupas especiais. Depois que o novilho era morto para expiar os pecados do sacerdote e da sua casa, ele tinha mais 2 animais que eram feitos como expiação. Era jogado sorte. A expiação era um momento muito delicado. Todo mundo estava na sua tenda, ninguém podia andar, ninguém podia ficar procurando trabalho. Era um momento de se entregar totalmente. Então só o sumo sacerdote tinha o direito de entrar e sair e preparar todo o holocausto. Ninguém podia estar ajudando ele. Ele tinha um outro que ajudava somente para enviar um outro animal para fora da cidade. Vejamos detalhadamente. Depois que ele pegou um sacrifício para a sua vida e matou, reconciliando ele e a sua casa, ele jogava a sorte, e o primeiro bode era chamado bode da expiação. Ele era morto e tinha a característica de colocar toda a nação sobre aquele animal. A morte daquele animal apresentado diante do altar de Deus era considerado o perdão para toda a nação. Mas existia o segundo não era morto. O segundo, ele era colocado pelo sacerdote Arão. Se você observar, Levítico 16, 21, diz exatamente assim: colocava ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessava todas as iniquidades dos filhos de Israel, transferindo para o animal, de uma forma simbólica, todos os pecados, e enviava esse bode, chamado agora o bode emissário, para o deserto, para longe deles. Então esse bode aponta para Cristo, que morreu por nossos pecados. Ele assumiu aquela cruz para que todos que entregam a sua vida a Ele, confessam que Jesus é o Senhor e confessam os seus pecados, sejam perdoados. Então aqui apontava o primeiro bode para Cristo sendo morto. O segundo bode também apontava para Ele, porque Ele leva para longe de nós os nossos pecados. Ele leva para longe de nós a condenação. Ele traz a absolvição. E aquele bode ia para o deserto, para bastante longe, sim, por um auxiliar do sumo sacerdote, que nessa época era Arão. Ele enviava para longe os pecados das nações, porque aqueles pecados, a culpa, a condenação, estavam sendo retirados sobre o povo. Então eles estavam se santificando agora, eles estavam tendo a chance novamente de viver um novo ano, mas com mudança, com novas atitudes. E quando Deus perdoa o pecado, diz que Ele não se lembra mais, são lançados nas profundezas do mar. Isaías 38:17 diz: porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados.
Ele não lembra mais. Está registrado. Mas Ele não vai jogar na sua cara, Ele não vai te culpar, Ele não vai te condenar, porque você entendeu e confessou o seu pecado. Não guarde o seu pecado, não continue pecando, porque é a separação de Deus. Deus não vai te cobrar por esse pecado perdoado. Está diante de Deus você livre dessa culpa. Não se martirize mais, você está perdoado de todos os seus erros. Perdão é viver a graça de Deus, é promover e oferecer aos outros uma segunda chance, sem mágoas e sem farpas do ressentimento. Enquanto a expiação que o sumo sacerdote fez pertencia apenas a Israel, Cristo é a propiciação não apenas pelos pecados de Israel, mas também por todos que não vivem em Israel, que não são israelenses. Diante de toda essa palavra que nós ouvimos, esse contexto, eu queria aplicar na sua vida como você utiliza o perdão, como você confessa o seu pecado diante de Deus. O perdão no casamento. Quantas e quantas vezes eu erro em casa, eu erro com a minha esposa. Quantas vezes Carol erra com o pastor Victor. Quantas vezes vocês já tiveram desprazer de viver problemas no casamento, dificuldades no casamento. Não é fácil, mas temos que lutar juntos, unidos, entendendo que cada um tem um espaço, mas Deus nos uniu num cordão de 3 dobras: Cristo e os 2 cônjuges. Precisamos entender que o perdão no casamento precisa ser imediato. A confiança, com o tempo, precisa ser retomada aos poucos, mas nós precisamos entender que a pessoa que está ao nosso lado vai errar, vai falhar, e você, como marido, como sacerdote do seu lar, o homem, mas muitas vezes a mulher assume isso, precisa preparar o dia do Yom Kippur, o dia do perdão na sua casa. Você não precisa guardar esse rancor, porque ele vai se transformando em bola de neve. Você precisa entender que precisa confessar o seu pecado à sua esposa confessar o seu pecado diante, e orar sobre isso, e selar diante de Deus, e entregar a Ele. Os 2 precisam viver continuamente numa entrega diante de Deus dos seus pecados, das suas falhas, dos seus erros, para continuar vivo nesse casamento. Quando isso não é feito, as farpas, a ignorância, as brigas, as discussões só aumentam, levando uma separação. Mas Deus não quer que você se separe da sua esposa, do seu esposo. Ele uniu o homem e a mulher até que a morte os separe. Por isso você lute pela sua esposa, lute pelo seu esposo, continue orando, jejuando, lute. Não deixe ela sair assim, sem oração, sem jejum, sem lutar diante de Deus, no altar de Deus. Faça tudo o que estiver nas tuas mãos, tudo o que estiver diante de Deus, biblicamente, para que você viva em paz na sua casa, no seu lar. Mesmo que para muitos seja dito como você é um trouxa, um bobo, você vai aceitar ela de novo, vai aceitar ele de novo, mas você vai lembrar que é bíblico, e você vai crer que
ela vai ter uma segunda chance, ele vai ter uma segunda chance, e você vai continuar caminhando. O perdão no casamento é deixar o cônjuge nascer de novo na sua história, sem a dor do sofrimento que fizeram a família quase acabar. O perdão na igreja, irmão, os pastores que pregam a palavra sempre aos domingos, às quartas, são os que mais precisam na igreja pedir perdão aos irmãos. Às vezes o longo discurso da mensagem precisa ser pedido um perdão, porque vocês ouvem e vão tolerando as mensagens. Às vezes as falhas do pastor e não visitá-los. Muitas vezes as falhas dos pastores não deixar você entrar na vida dele, deixar sempre você bem longe. O pastor erra, falha, e você tem que entender que é o seu pastor e você deve amá-lo, respeitá-lo, honrá-lo, dar a segunda chance a ele. A terceira, conversar com ele, orar por ele. E se ele errou com você, você não pode ficar guardando isso no teu coração. É uma crise sua e do pastor. É uma crise no relacionamento da igreja. Você precisa chegar ao pastor: você errou comigo, você falhou comigo, você não foi me visitar, você esqueceu de mim, você não falou comigo no corredor, você deu uma palavra muito difícil para mim. Quantas vezes eu dei a palavra difícil para os irmãos? Até antes de começar o culto, me lembro uma vez com uma jovem, uma adolescente, lá em Magaça, veio até mim falando: ó, estou trabalhando. Eu olhei assim: mas aonde? Num bar. Aí eu falei para ela: mas você está vendendo bebida? Ela levou um choque. Era para eu ter dito assim: parabéns, que bênção, vem me dar um abraço no primeiro emprego, vamos comemorar. Mas ele deu uma palavra maldita para ela. Eu pedi perdão a ela, pessoalmente, depois, diante da igreja. O pastor precisa saber pedir perdão à sua igreja, pedir perdão pelos erros dele. Sempre um dia tem que ser o dia do perdão. As mágoas deixar para fora da igreja. Isso falando do pastor, que pode ter tido erros, cometido erros porque é novo, ou porque é velho, porque não tinha experiência, ele está aprendendo junto com os irmãos, e os irmãos têm que apoiá-lo, estar junto com ele, dizer a ele como funcionava antes, como pode ser durante, como pode ser no futuro, e juntos caminharem com o pastor, ajudando a ele em todos os momentos. A igreja não pode abandonar o seu pastor. A igreja não pode ficar com raiva do seu pastor. A igreja não pode zombar do seu pastor durante o almoço, durante a semana. Não pode ficar jogando na cara da família que o pastor não faz ou deixou de fazer. O irmão tem que ir conversar com o pastor: pastor, nós precisamos disso, o senhor pode nos ajudar? E ele vai expor a sua posição. A igreja precisa solucionar e ajudar para que tenha o melhor pastor do mundo aqui, e não ficar acusando com fofocas, com disse-me-disse do passado, do presente ou do futuro. Mas tem que amá-lo. Se alguém falar mal do seu pastor, você deve ser o primeiro a recriminar e falar: perdoa ele, ele é falho, ele erra também, e nós também erramos com ele muitas vezes. Precisamos amar de todo o nosso coração o nosso pastor e orar pela vida dele, pensar na família dele, para não abandoná-lo, para não deixá-lo só, pensar na esposa do pastor, nos filhos do pastor. É uma equipe
que trabalha junto com a igreja. Mas a igreja não só tem problema entre pastores e igreja, mas tem entre irmãos, e isso não pode acontecer. Irmão brigando contra irmão, irmão achando que é melhor que outro irmão. Tem que haver humildade, amor recíproco. Altruísmo significa ajudar sem interesse, ter comunhão sincera com o irmão. Quando você abre o seu lar, nós precisamos estar presente, custe o que custar, faça o que fizer, nós precisamos estar junto como igreja, porque começa aí a comunhão, começa aí conhecer um pouco mais do irmão e da irmã. Esse discurso aqui de pastor e igreja é muito raso a comunhão, é ensinamento, é aplicação para as nossas vidas, a minha também. Cada irmão tem que ter misericórdia do outro irmão. Cada irmão e irmã deve ter em seu coração e entender que ele também erra e o outro também, e viver em unidade. Perdão nas relações em geral. Eu não li aqui, deixa eu ler. Perdão na igreja é a necessidade eclesiástica, volta mais um, de saúde, de paz e da verdadeira atmosfera espiritual que proclama a glória de Deus, pois quem não perdoa adoece e deforma como cristão. Perdão nas relações em geral é praticar o sentimento essencial para se viver com um coração saudável neste mundo de agressões e de facas afiadas. Jonathan, mais um. Tem que perdoar o teu vizinho. Eu tenho um vizinho tão chato, irmão. Ai, meu Deus, fala comigo. Eu tenho que perdoá-lo, eu tenho que oferecer e proporcionar o perdão, mesmo que ele não queira falar comigo, nem que ele queira ser um bom vizinho, mas eu tenho que ser um bom vizinho para ele, eu tenho que ajudar, eu tenho que colocar de alguma forma amor no meu prédio, eu tenho que ser reconhecido como amor, misericórdia, amigo, a pessoa que ajuda, está preocupado com o prédio, preocupado com os vizinhos, se oferecendo em ajudar, mas é tão difícil quando o vizinho fecha a cara, quando alguém fecha a cara para você. Eu peco tanto no trânsito, irmãos. Se você estiver em outro carro, de repente você até xinga o pastor. Às vezes não param em sinal fechado, não respeita os pedestres. A Viviane morre do coração quando está do meu lado. Para aí, tu vai pregar hoje, olha o sinal, vai devagar, não acelera, não assusta ninguém. Às vezes eu estou andando, até olho assim para trás e o pessoal está assim, ó. O que eu estou fazendo de errado? É a velocidade, vai mais devagar. Aquela rua onde tem muita criança, está na cara, mas a gente finge que não está errando, que está tudo bem. É difícil você reconhecer que erra e mudar, mas começa reconhecendo. Imagina um instrutor errando de autoescola, deve ser terrível. Eu já vi um carro da autoescola que não era o aluno, aprendiz, era o professor fazendo uma ultrapassagem, batendo. Meu Deus, como deve ser a cabeça dessa pessoa, porque ele também erra, até o instrutor erra, até o pastor erra, até você erra, nós erramos. Mas o que a gente vai fazer com esses erros? Fazer um altar, coloca eles aqui, alguns colocam no papel os seus erros, podia ter trazido, você colocar todos os seus erros no papel, o dia do Yom Kippur, colocar todas as suas maldades, tudo que desagrada a Deus, e a gente queimar, é como se fosse o bode emissário, ou o bode expiatório, levando todo o nosso pecado para longe da gente, para longe de nós. Chega de pecar, chega de errar.
Eu não aguento mais errar, o estoque de errar. Chega! Por que a gente erra tanto? Comete tanto deslize? Que carne que atropela a gente. O Espírito Santo, cadê ele? Para ele falar, não faz. Muda a tua atitude. Viva para mim. Viva para a minha glória. Viva o que você canta na igreja. Muda a tua vida. Se reconcilie com Deus de verdade e viva extraordinariamente, poderosamente na minha presença, como você nunca viveu nessa terra. Leve seus pecados diante de Deus, o perdão de Deus. Hebreus 8:12 diz: perdoarei as suas faltas com misericórdia e não me lembrarei dos seus pecados. Espere em Deus a operação do perdão. Isaías 53 diz, a partir do versículo 4: verdadeiramente Ele tomou sobre mim as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E para encerrar, promova o abraço do perdão. Achei tão bonito o pastor vindo falando: abrace seu irmão, mas abrace pedindo perdão a ele. Abrace o seu pastor, me perdoe, pastor. Abrace a sua igreja, me perdoe, irmãos. É o abraço do perdão, o abraço aonde há reconciliação. O perdão traz paz, tanto para quem perdoa, quanto para quem é perdoado. Segunda carta de Coríntios diz, no versículo 10: e a quem perdoardes alguma coisa também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Não deixa Satanás te vencer. Em Israel é comemorado o dia do Yom Kippur essa semana, e na sua igreja é hoje. Jesus é o Yom Kippur. Se você precisa de perdão, é esse o momento. Se você precisa liberar perdão, é esse momento. É o momento de se entregar a Deus, de confessar o seu pecado. Se alguma coisa no passado que você fez e te ainda traz trauma, te traz tristeza, você precisa deixar no altar e confiar que Deus pode te perdoar de verdade. Se você errou no passado alguma coisa muito triste e você ainda sente uma coisa no teu coração te corroendo, é o momento de entregar hoje diante de Deus. Falar: Senhor, quebra isso no meu coração, tira isso do meu coração, eu não quero mais sofrer, eu não quero cair mais nesse erro desgraçado que me leva à pornografia, à prostituição, que me leva a mentir. Deus, eu quero a tua verdade, eu quero ser sarado, eu quero ser purificado. Se você sente que é o dia da expiação para você, que é o dia da reconciliação, o dia da propiciação sobre você, da sua vida, se entrega a Ele. Se entrega a Ele nessa noite. Se entregue a Ele. Eu vou ficar aqui de joelho, me entregando a Ele, porque eu ainda sinto a miséria do meu pecado me corroendo, me entristecendo pelos erros que eu cometo, que estou cometendo ainda nessa carne.
E se você desejar, do seu jeito, em pé, se entrega a Deus nesse momento, como se fosse aquele momento que o Yom Kippur diz que nada pode te atrapalhar, nem a internet, nem o celular, nada. Faça um pacto com Deus agora, uma aliança com Deus, se entregando totalmente a sua vida. Senhor, me ajuda, pede a Ele agora. Eu vou estar orando por mim e pela igreja. Senhor, eu estou aqui de joelho, eu estou aqui diante do altar. O Senhor fez esse local que é chamado casa de oração, onde podemos confessar os nossos pecados, nossas misérias, nossos erros, nossas maldades, nossa cobiça, vaidades e orgulhos. Não queremos mais viver condenados, presos ao passado. Nós queremos o teu perdão. Precisamos da sua absolvição nessa noite. Venha ao nosso encontro. Ansiamos pela tua cura. Venha fechar nossas feridas, mágoas. Não deixe o diabo nos afrontar com os nossos pecados que foram confessados e perdoados por ti. Leva para longe, como bode emissário, para longe de nós, Senhor. Tenha misericórdia. Sara não só a Igreja Batista Central de Oswaldo Cruz, mas Sara também a primeira Igreja Batista de Oswaldo Cruz. Sara, Deus, as igrejas batistas brasileiras. Sara todas as igrejas do Brasil e do mundo, Deus. Traz, Senhor, a tua cura. É o que clamamos nessa noite. Traz de novo, Senhor, um casamento feliz. Restaura os casamentos, Senhor. Restaura, Deus, a união da família, dos cônjuges, dos filhos com os pais, dos netos com os avós. Deus, Sara, Deus, a nossa família. Que venha a tua paz, a bonança na nossa casa. Impere a luz na nossa casa. Deus, não queremos voltar para a nossa casa, para os nossos lares, com condenação nenhuma. A tua palavra diz que o Senhor é nosso advogado e intercede por nós, media por nós através do teu sacrifício, Jesus, na cruz. E venha nesse momento limpa a tua igreja, limpa esse altar, limpa o nosso coração e prospera, Deus, essa igreja, prospera esse ministério aqui, Deus, na Igreja Batista Central de Oswaldo Cruz. Deus, é o teu nome que nós levantamos aqui, é a tua bandeira que fincamos nesse altar, é para a tua glória, é para o teu louvor. Deus, distribui nessa igreja nessa noite a tua unção, Deus, de cura, de milagres. Distribui aqui, Deus, derramando sobre a cabeça dos teus servos que ouvem a tua mensagem poder e prodígio, Senhor, de libertação de demônios. Poder, Senhor, de liberar palavras preciosas. Deus, tu és poderoso e confiamos em ti, confiamos totalmente e entregamos tudo em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.